Uma boa tarde a todos. É um prazer estar compartilhando esse momento com vocês, onde a gente tem por objetivo, em todos os webinars da NTW, estar levando informação, estar levando conhecimento de forma específica com especialistas de cada uma das áreas que a gente explora nesse momento. E dessa vez a gente escolheu um tema que é um tema bem importante, um tema interessante, um tema necessário de se discutir em função da situação habitacional do nosso país. Mas primeiro eu queria pedir desculpa àqueles que se inscreveram na quinta-feira da semana passada, no dia 16, foi o dia que inicialmente havíamos programado para fazer esse webinar e por questões técnicas a gente teve que cancelar e cancelar de última hora. Foi a primeira vez que isso aconteceu conosco, mas em se tratando de tecnologia tudo é possível e o que ficou foi o aprendizado para a gente poder evitar que tal situação aconteça novamente. Então, peço mais uma vez desculpa pelo que aconteceu no dia 16 e agradeço aos senhores e às senhoras por estar de volta na sala conosco, onde a gente vai ter a oportunidade de estar falando com o Daniel Linus, uma pessoa que conhece profundamente o assunto que a gente vai abordar hoje, que está relacionado à incorporação imobiliária e é diretor executivo, ao lado do Ícaro, da unidade da NTW em Recife, NTW Recife Solution. Esse tema a gente escolheu em função da importância que ele tem para a economia do país, uma economia que começa a demonstrar uma recuperação de um dos segmentos que geralmente acompanham esse primeiro sinal de recuperação da economia, é o de construção civil. Num país onde o déficit habitacional se aproxima de 8 milhões de unidades, é fundamental que as pessoas conheçam desse assunto. É um assunto que ele gera segurança para as pessoas a partir do momento que ela tem o conhecimento do que significa uma incorporação imobiliária, do que ela pode fazer para se proteger, tanto sob a perspectiva do investidor quanto daquele que está investindo. Tem também a questão da economia que se pode fazer pela escolha certa na hora de trabalhar a tributação na parte imobiliária. Tudo isso a gente vai estar explorando hoje nesses próximos 50 minutos de bate-papo. Então, com vocês, eu tenho aqui do meu lado o Daniel Linus, da NTW Recife. Daniel, boa tarde. Muito obrigado pela presença, por participar conosco desse momento. Obrigado, Nathaniel. Obrigado a todos que estão aí conosco. Faço das palavras do Nathaniel as minhas. Primeiramente, apresento aqui as nossas desculpas pela quinta-feira, mas vamos fazer o possível para que hoje o encontro seja tão bom quanto seria na quinta. Então, sejam bem-vindos e estamos aqui para explorar o assunto de incorporação imobiliária. Exatamente. E aí, pessoal, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que nós fizemos para esse momento, onde o foco vai ser incorporação imobiliária, patrimônio de afetação e regime especial de tributação. Na hora que a gente lança o título assim, parece um pouco estranho, patrimônio de afetação. Aqueles que não são do segmento acham estranha a palavra, mas o papel nosso aqui hoje já está justamente desmistificando essas questões, trazendo esse vocabulário que é pouco usual no conhecimento de cada um de vocês. Antes de voltar a palavra para o Daniel, eu queria falar rapidamente da NTW. A NTW hoje é a maior rede de escritórios contábeis do Brasil. A gente atende diversos segmentos, praticamente todos os segmentos da nossa economia, a gente tem especialistas para poder atender. E hoje o foco é a construção civil. Como eu disse, incorporação imobiliária é um dos segmentos que a gente atende, que é o segmento da construção civil, e a gente vai explorar isso um pouquinho hoje. E sempre com o seguinte foco, que é dado na NTW. Primeiro é o respeito à cultura da empresa. A gente entende que todas as pessoas que empreendem têm o seu valor, todas as pessoas que empreendem têm uma história bacana e que ela precisa ser respeitada. Isso a gente respeita
e, é claro, levando informações que possam auxiliar esses gestores a poder tomar decisão, é um segundo pilar nosso, mas sempre respeitando a cultura da empresa que a gente começa a atender. Temos todos os nossos colaboradores, toda a nossa equipe envolvida para poder melhorar os processos dos nossos clientes e, consequentemente, ajudá-los a ter uma lucratividade melhor e, sem perder de vista, em momento nenhum, questão da regularidade fiscal e dos riscos que estão por trás do empreender num país onde a legislação muda praticamente a cada minuto, né? Então, a gente tem uma equipe bem especializada em cada um daqueles segmentos que eu disse a você, com um foco muito grande na regularidade fiscal, na tranquilidade fiscal e tributária dos empresários do Brasil. Atualmente, a NTW está com 88 unidades em 23 estados brasileiros, além de uma unidade em Maputo, em Moçambique. Então, a gente tem uma cobertura em praticamente todo o nosso Brasil. E aí, agora, eu vou passar a palavra para o Daniel Lainos. O Daniel Lainos vai explorar tudo o que a gente vai oferecer nos próximos 5 minutos, que está totalmente relacionado com as nossas. Daniel, palavra comigo. Vamos lá, vamos para frente. Então, antes de começar qualquer definição ou adentrar o tema incorporação imobiliária, vale a pena a gente definir o que vem a ser incorporação imobiliária. Porque muita gente, às vezes, confunde o que é construção civil, acha que tudo que é construção civil, e que incorporação imobiliária não é construção civil, enfim. Mas, assim, o que a gente pode dizer é que a construção civil é um gênero do qual a incorporação imobiliária é uma espécie. Ou seja, a construção civil é tudo aquilo que tem a ver com obras, serviços de engenharia, tudo aquilo que movimenta esse tipo de ofício. Já a incorporação imobiliária, ela é o quê? Ela é uma atividade regulada, tá? Que tem previsão legal numa lei bastante antiga, que ao longo do tempo veio sofrendo a sua modernização através das alterações, e essa lei é a 4.591 de 64. E nela nós temos a definição de incorporação imobiliária, que nada mais é do que uma atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção para alienação total ou parcial de edificação ou conjunto de edificação composto por unidades autônomas. Se a gente fosse dissecar essa definição, duraria aí quase um webinar todo, porque envolve um conceito bem amplo. Mas, assim, essa definição ela está contida nessa lei que eu falei, precisamente no parágrafo único do artigo 28. Quem tiver curiosidade, vai lá na lei e dá uma olhadinha. E aí reflete. Se tiver alguma dúvida, desde já, a gente já se coloca aqui à disposição para dirimi-las. Ok? Vamos para frente. Isso é importante até, né, Daniel? A gente... Um aviso para todos que estão participando, caso tenham alguma dúvida com cada um dos pontos que o Daniel vai estar abordando, é só teclar qual que é a dúvida que ao final do webinar o Daniel vai estar respondendo cada uma dessas possíveis dúvidas, caso ocorra ao longo desse webinar. Ok, é isso aí. Vamos lá. Bem, para contextualizar o tema, a gente colocou aqui como item 1 o surgimento do patrimônio de afetação. Afetar, na acepção da palavra, significa separar. E o que vem a ser o patrimônio de afetação? Vem a ser um patrimônio separado, certo? Então, patrimônio de afetação é um patrimônio que, por si só, está separado de qualquer outro patrimônio, seja ele da obra em si ou do incorporador. Ou melhor, o patrimônio do incorporador é um e o da obra afetada é outro. Eles não se comunicam, ok?
para que e para quem se faz útil o patrimônio de afetação? Bem, a primeira coisa que se fez, aliás, se me permitam, vou voltar um pouquinho para falar sobre o surgimento que eu não falei. O surgimento do patrimônio de afetação se deu com uma crise ocorrida em 1999, com a quebra, a falência da maior construtora que existia no país, chamada Encol. Naquela época, milhares de pessoas, certo, foram prejudicadas por conta dessa falência. Pra vocês terem uma ideia de grandeza, mais de 45 mil famílias sofreram prejuízo por conta dessa falência. Nesse ínterim, e por conta disso, o mercado imobiliário ele ficou um mercado cujo consumidor tinha uma grande desconfiança. E como bem falou o Nathaniel, esse segmento, não só da incorporação imobiliária, mas de toda a construção civil, é um segmento que movimenta a economia do país. Então, parte dele está sofrendo por desconfiança, precisava, então, que houvesse uma forma, certo, de que esse segmento voltasse a ser um segmento confiável. Para quê? Primeiro, para poder as pessoas voltarem a investir, né? Seja para comprar a casa própria, ou seja, como um investimento para futura venda. Enfim, precisava-se voltar a confiar. E como foi que se pensou nessa confiança? Foi justamente criando uma ferramenta que separasse toda a vida, o patrimônio, certo? Os direitos e obrigações do incorporador daquela obra afetada. Por quê? Porque caso houvesse uma falência, os efeitos da falência seriam barrados na pessoa ou na empresa incorporadora, e não naquela em que a obra estava sendo realizada sobre o regime de patrimônio de afetação, certo? Então, eis aí o motivo do legislador brasileiro ter elaborado o patrimônio de afetação. Para quem se faz útil o patrimônio de afetação? Primeiramente, se faz útil, certo, para o incorporador. Por quê? Porque quando ele tem segregado o que é o patrimônio dele e o que é o patrimônio da obra, fica mais fácil de administrar, certo? É mais fácil qualquer atividade ser administrada quando ela está organizada, segregada, do que quando a atividade ela está com diversos vasos comunicantes, que todas as atividades estão ali misturadas. Até a tomada de decisão, separação de recursos, enfim, qualquer coisa se torna mais difícil. E do outro lado, melhor dizendo, é interessante também para o adquirente do imóvel. Por quê? Porque ele sabe que todo o recurso, todas as obrigações, todos os direitos daquela obra estão contidos somente nela. E se houver qualquer evento externo relacionado ou que não tenha relação àquela obra, certo? Que seja relacionado com o incorporador ou com qualquer outra obra que aquele incorporador esteja executando, ela não vai ser afetada. Então, resumindo, tanto é bom para o incorporador, para fins de administração e segurança, quanto é útil também para quem está na posição de adquirente. Ok? Isso é bem interessante, né, Daniel? Porque, diferente de outros bens que são objeto de desejo da maioria das pessoas, quando a gente fala de questões imobiliárias, a gente está falando do sonho do ser humano. Correto. Né? Na hora que você fez uma divisão que ela é bem interessante, que é do investidor, aquele que trabalha especulando o dinheiro, e daqueles que vão em busca da sua moradia, né, do seu teto, né, da realização do sonho da sua primeira casa própria. Então, é fundamental que as pessoas conheçam, saibam diferenciar, tenham informações para fazer a opção pela aquisição de um bem, justamente buscando essa proteção do seu dinheiro, né? E mais do que conhecer,
do investimento que está fazendo, e é uma das partes que você também vai falar hoje, está previsto, que é da pessoa saber como acompanhar esse investimento. Correto. Né? E diferente de outras aquisições, para a pessoa comprar numa condição melhor, na maioria das vezes ela compra um imóvel em construção. Porém, por falta de informação, ela não acompanha a evolução dessa obra. E por não acompanhar, ela deixa nas mãos do administrador toda a gestão do recurso que parte é desse investidor, independente de investir pela questão especulativa ou de estar investindo em busca da sua casa própria. Então, é fundamental a pessoa ter essa informação, ter com clareza essa informação, para que ela possa investir com o mínimo de risco possível. É verdade. Até porque, se ela não tiver dotada das informações necessárias, o sonho pode se tornar um pesadelo. Um grande pesadelo, exatamente. Como aconteceu com o pessoal que estava na figura de consumidor na época da Incol. Né? Um ponto importante, ainda aqui nesse item 2, que muitos incorporadores não se atentam, é que quando uma obra está devidamente incorporada, certo? E nessa incorporação existe já a afetação, isso aí pode ser uma moeda, certo? Para fins de captação, pode ser um argumento de venda, porque demonstra seriedade e preocupação com todo o empreendimento, tanto do lado do consumidor quanto do lado do incorporador. E muitas vezes se passa desapercebido. E aí, por conta do incorporador não explorar esse item, o consumidor, por sua vez, desconhece que uma obra afetada é mais segura do que uma não afetada. Exatamente. Então, é uma informação que ela é útil, e aí o bacana é que você apresentou para aqueles que são empresários do segmento uma outra perspectiva sobre a questão do patrimônio de afetação, que é a utilização dessa opção como argumento comercial, e um forte argumento comercial, né, que é a transparência. Isso é muito bacana. É isso aí. Vamos lá. No item 3 aqui, a gente aborda obrigações do incorporador, certo? Perante o patrimônio de afetação. Bem, as obrigações não são muito diferentes de uma obrigação de um administrador diligente. Para o incorporador que está à frente de um patrimônio de afetação, a primeira coisa que ele tem de ser é diligente com a administração do patrimônio. A segunda digamos, envidar todos os esforços necessários ao financiamento daquele empreendimento. Normalmente, um empreendimento imobiliário, ele não se financia, certo? Na largada, com o que se arrecada do comprador. Porque, nesse caso, se fosse assim, as prestações seriam muito caras e aí inviabilizaria a compra. E o que é que se faz? Se faz uma tabela, tá? Onde normalmente, ao longo da construção, você paga 30% e ao final você paga 70%. E como é que se paga esse 70%? Ou com recurso próprio ou com financiamento. E o que é que se tem de fazer? O que é que se pode fazer? Já no início, negociar com o banco o financiamento dessa obra com base nesse recebível final. Então, aí entra a expertise, certo? A boa administração e o conhecimento do segmento por parte do incorporador, para quê? Para colocar, para irrigar a obra com recurso. E aí, conseguir terminar o empreendimento no prazo em que foi avançado com os adquirentes, certo? Então, esses dois pontos são importantes. Outros pontos são, primeiro, prestar informações, tanto do ponto de vista da evolução da obra, quanto do ponto de vista financeiro da obra. Normalmente, no patrimônio de afetação, se constitui uma comissão de representantes. E essa comissão de representantes é que, pelo menos a cada 3 meses, certo, tem de receber essas informações. Além disso,
né, dessas informações, o incorporador deve zelar pelo canteiro de obras, pela organização, pela segurança, garantir que todo e qualquer adquirente ou possível adquirente adentre a obra, certo? Com organização, logicamente. E um ponto importante também é que, aí vem para o nosso lado, contadores, é que uma das obrigações do incorporador no patrimônio de afetação é manter conta corrente de banco, certo? Para movimentar somente os recursos daquele patrimônio de afetação. Ou seja, dinheiro que entra, dinheiro que sai, somente daquela obra. E para conta específica, né, Daniel? Sim, conta específica, certo? Para vocês terem uma ideia, quando a gente faz, já, lá na frente eu vou falar disso, mas vou adiantar um pouco. Quando a gente tem faz a opção pelo regime especial de tributação, a primeira coisa que se faz é a criação de um novo CNPJ. Esse CNPJ é para fins de recolhimento. Quer dizer, o fisco ele já tem essa preocupação de manter segregado o recolhimento daquele patrimônio afetado. Do mesmo jeito, a preocupação do legislador, quando diz que é obrigatória a criação de conta, certo, específica para aquele patrimônio. E não poderia deixar de faltar a escrituração contábil completamente segregada. Então, nós, contadores que estamos na responsabilidade de fazer a contabilidade como um todo de uma obra afetada, de uma incorporação no patrimônio de afetação, a gente vai ter o cuidado de fazer toda a escrituração segregada. E o que é que vem a ser essa segregação? É o que eu falei lá no início. Direitos e obrigações do incorporador não se misturam com direitos e obrigações daquele empreendimento afetado. Então, por isso, se tem uma escrituração contábil completamente segregada. Esse é um dos itens também de grande importância. Ok? Alguma coisa, Nathaniel? Não, perfeito. E isso é fundamental, essa colocação da importância do profissional contábil nesse processo, né, Daniel? Porque se não ocorre essa segregação desde o início, perde-se o histórico da obra, né? Fica uma ponta solta nessa obra. Ou seja, ela tem que começar marco zero, ao início mesmo da operação, e a partir daí a evolução praticamente diária, ou a cada movimento que ocorra, né? E, principalmente, né, esse compromisso do incorporador na prestação de contas, vamos chamar assim, trimestral, que vai ser pautada na escrituração contábil. Então, correto. A importância do profissional contábil nesse processo, ela é enorme, né? Ela é determinante até para que tudo aconteça. Ou seja, desde a opção pela previsão da segregação de fato, até passar, né, pela entrega trimestral das informações, para que a comissão de representantes consiga fazer uma avaliação da evolução desse empreendimento, né, que é o bater ali, basicamente, um cronograma físico-financeiro, aquilo que estava previsto está sendo realizado dentro do previsto, a gente está tendo algum problema voltado para a área trabalhista, enfim, é uma prestação de contas que o profissional da contabilidade pode fazer, que auxilia absurdamente a questão do incorporador, e sendo uma empresa idônea por trás, leva mais credibilidade, né? Leva mais tranquilidade para os investidores, reduzindo com isso qualquer tipo de dúvida por parte da comissão de representantes. Correto. E só endossando o que você falou aí, não só a comissão de representantes tem o dever, poder de acompanhar a obra, como também, nos casos, quando a coisa não é feita de forma segregada, bem administrada, existem denúncias ao Ministério Público que esse vai e fiscaliza. Então, vejam também a responsabilidade do contador quando está como responsável técnico por uma obra afetada e que não está fazendo a escrituração como deveria ser feito. Então, pode ser responsabilizado, certo? Civil e criminalmente, dependendo
do que se encontre na obra. Então, assim, muita atenção, tanto do ponto de vista do empresário, em ter aí na sua cabeça a consciência de fazer com que essa segregação aconteça, quanto do contador, certo? Em tratar bem esse patrimônio. Tratar bem esse patrimônio para que não haja nenhum tipo de confusão. Tá legal? Isso aí. O próximo item. Comissão de representantes e sua importância. Eu até no item anterior, eu falei um pouco da comissão de representantes, mas essa comissão de representantes, ela é formada por pessoas que figuram no polo dos adquirentes, certo? Que no mínimo são 3, que tem por finalidade, tá, o acompanhamento dessa obra. E é esse acompanhamento financeiro, físico, né, recebimento, verificação de documento e tal, é acompanhar mesmo a obra para ver a evolução e garantir que, ao final, todo mundo concretize o sonho e não um pesadelo. E o que é que acontece? O que é que a gente tem visto no mercado em relação à comissão de representantes? É que nem sempre as pessoas que formam a comissão, elas são dotadas do conhecimento para fazer esse acompanhamento. Tá? E uma coisa interessante que a lei faculta, né, é que essa comissão ela pode escolher pessoas externas, tá, técnicas, para fazer esse acompanhamento. Ou seja, a gente tem aqui uma comissão de representantes onde tem um médico, um advogado e um contador. Essa daí vai funcionar perfeitamente. Mas existem comissões que não tem pessoal com tanto conhecimento ou com, vamos dizer assim, habilidade para fazer esse acompanhamento. Então, o que é que se faz? Contrata um contador, contrata um engenheiro, e esse pessoal acompanha toda a obra, certo? E ao final do período auditado, digamos assim, se faz um relatório, chama a comissão e expõe como é que a obra andou naquele período verificado. Isso é muito bom, isso é importante. E uma coisa também em relação a isso, quando a obra é financiada, independente de ter uma comissão atuante ou não, os bancos sempre contratam um terceiro para fazer esse acompanhamento, certo? O banco não dorme no ponto. Então, chama aí, tem escritórios especializados, nós mesmos aqui fazemos essa verificação, tá? Do ponto de vista contábil e financeiro, e temos parceiro que faz a parte relacionada à evolução do ponto de vista de engenharia. Mas é bem interessante o trabalho. E o bacana disso, né, Daniel, que isso tem duas visões também, né? Porque quando a gente fala em incorporação, a gente está falando do lado do incorporador, né, de quem está empreendendo na área de construção civil, especificamente na questão da incorporação, e também do consumidor. E aí, sob a perspectiva do incorporador, quando ele terceiriza essa, vamos dizer assim, essa obrigação dessa comissão de representantes, ele tem ao seu lado um aliado para poder ajustar na gestão dessa obra, né? Para poder auxiliá-lo para que tudo aquilo que foi previsto vai acontecer, né? E, principalmente, ajudá-lo a fazer com que esse cronograma físico-financeiro aconteça nos prazos previstos, com os valores previstos, né? Não que seja uma responsabilidade desse terceirizado, mas é um grande apoio que ele pode dar para o incorporador. E para o investidor, para o consumidor, tem um fato que é curioso e é importante observar, é que quando fala em terceirização, dependendo do incorporador, ele pode colocar isso para os consumidores ou para os investidores como um custo a mais. Simplificando, e aí ele pode colocar o seguinte: não, gente, ao invés de terceirizar, vamos fazer isso só com os investidores, com esse grupo aqui mesmo. Eu só preciso de uma comissão composta com no mínimo 3, pode ser o João, o Pedro, a Maria, e vão economizar esse dinheiro da terceirização. Poxa, é a pior economia que um investidor pode fazer em se tratar de imobiliário, né? Então, se, como o Daniel falou muito bem, não havendo dentro do grupo de investidores pessoas com qualificação para poder fazer esse acompanhamento,
não economize a terceirização desse trabalho. Porque é um trabalho que vai estar justamente na perspectiva dos olhos do investidor, acompanhando a execução daquilo que o incorporador, entre aspas, vendeu para o investidor. Correto. Para o incorporador, porque ele vai ter um aliado para que aquilo que ele planejou seja executado, e é também importante para o investidor, porque são os olhos dele para ver se realmente as coisas estão acontecendo como previsto. Então, não economizem nessa hora, não vejam isso como custo. Claro, lembrando, caso os investidores não tenham competência técnica para poder acompanhar, fazendo parte dessa comissão de representantes. É isso aí. Só para ilustrar o que já foi muito bem colocado aí pelo Nathaniel, que a comissão de representantes ela faz um contraponto, certo? Em relação ao incorporador. Ou seja, eles estão em polos distintos, tá? E a função da comissão de representantes é o quê? É verificar se tudo aquilo que foi acordado entre o incorporador e quem participa do empreendimento como comprador, como adquirente, está acontecendo. Então, assim, a comissão de representantes, ela verifica, simplificando bem o assunto, ela verifica o trabalho do incorporador, do ponto de vista financeiro e de engenharia. Na nossa experiência, eu tenho exemplos em que o próprio incorporador também fazia a terceirização dessa medição, sabe? Então, você tinha, de um lado, a comissão de representantes com seus assessores e, do outro lado, o incorporador com os seus assessores. E todo esse pessoal unindo forças para quê? Para que o empreendimento literalmente se concretizasse, né? Que o sonho virasse uma realidade. Então, aí, vamos passar aqui para o item 5. Podemos, Nathaniel? Ou mais alguma observação? Maravilha. Surgimento do patrimônio de afetação. Desculpa. Existe algum benefício para o incorporador ao optar pelo patrimônio de afetação? Claro que existe. Claro que existe. O patrimônio de afetação dá ao incorporador economia tributária. Vocês terem uma ideia, quando surgiu aqui o patrimônio de afetação, não existia nada de economia tributária. Então, veio o governo e disse, rapaz, a gente precisa potencializar o uso dessa ferramenta. E como é que a gente faz isso aí? Vamos criar um regime especial que diminua a tributação do incorporador. Aí todo mundo, ótimo. Então, quando veio o regime especial de tributação, que é um benefício, certo? Diretamente ligado à rentabilidade da obra para o incorporador, ele veio com uma alíquota conjunta de 7%. Então, quando a gente fazia uma conta rápida, muitas obras que poderiam ser enquadradas no lucro presumido não optavam pelo patrimônio de afetação e, consequentemente, pelo regime especial de tributação, porque, no presumido, a obra ficava ali com seus 6,73%. E o RET, regime especial de tributação, já vinha com 7%. Então, o incorporador pensava como? Poxa, eu vou ter uma série de obrigações para não ter economia nenhuma e ainda pagar? E aí, com o tempo, veio o patrimônio de afetação, salvo engano, com 6%, e, por último, agora, com 4%. E quando a gente vê, na verdade, saiu dos 7 para os 4. O que tinha de 6,73 no intermediário era o presumido. Desculpa. Então, de 7 para 4, se fazia uma diferença muito grande. E quando a gente comparava os 4 de RET perante 6,73% de presumido, você tinha uma economia de 2,73%. Então, isso aí, numa obra de milhões de reais, representava muito. Então, o incorporador passou a olhar com bons olhos a figura do regime especial de tributação, do RET, porque trazia essa economia. Então, valia a pena se organizar, valia a pena dar segurança ao adquirente e, ainda assim,
teria um ganho financeiro. Então, esse é o maior benefício para o incorporador, além dos benefícios de boa administração, agregar valor ao preço, ser um argumento de venda, tudo aquilo que a gente já falou antes. Mas o principal desse ponto é ele poder fazer, optar pelo regime especial de tributação. Esse regime especial de tributação, acho que eu já vou passar aqui para o próximo item. E aí o bacana, né, Daniel, só complementando, que na hora que a gente fala em redução de 6,73 para 2,73, a gente está falando em redução de praticamente ou mais, um pouquinho mais de 40% da carga tributária. É muita coisa. Não, a conta, Nathaniel, é de 4 para 6,73. A economia é de 2,73. Os dois, o que eu estou dizendo é o seguinte, esses 2,73 representa muita uma coisa. redução na carga tributária original, a de 6,73, de 40%. Isso. Então eu tinha um 6,73 que caiu para 4, reduziu 2,73. Mas fazendo uma outra leitura, o que a gente está falando é em redução de 40% da carga tributária. É muita coisa. Muita coisa, muito representativo. Exatamente. Podemos avançar? Vamos lá para o RET. Que inclusive é uma pergunta do Fábio Nardi em relação ao RET dos imóveis residenciais de interesse social. Houve alguma alteração? Mas o Daniel vai, ao longo da apresentação, vai responder isso aí, Fábio. Pode ficar tranquilo. É isso aí. Houve sim. Mas espera um pouquinho que a gente vai abordar essa alteração. Guarda essa pergunta aí, Nathaniel. A opção pelo RET. A opção pelo RET ela é muito simples, certo? Mas a primeira coisa que se tem de fazer é o quê? Afetar o empreendimento. Então, quando o incorporador ele faz um memorial de incorporação, ele vai ao cartório e averba na matrícula a afetação. E, a partir disso, ele reúne a condição para ir até a Receita, entregar um termo de opção pelo RET, e aí ele já está enquadrado. No mesmo mês que ele dá a entrada, ele já pode apurar os tributos dele com base na alíquota do RET, de 4%. Então, é muito tranquilo isso aí. Onde é que o incorporador encontra dificuldade? É na legalização do imóvel ou do terreno, certo? Que vai dar origem àquela incorporação, que muitas vezes pode estar participando de um litígio, de um inventário, estar com algum tipo de gravame. Então, até se resolver isso aí, deixar a matrícula limpa, para poder se fazer a incorporação propriamente dita e averbar a afetação, aí às vezes demanda tempo. Mas reunida essa condição, preencher um termo de opção e até a Receita Federal e entregar, ou via ECAC. Ok? Alguma coisa, Nathaniel? Podemos... Pode seguir. Esse item é o mais simples. Sabe? O que está por trás dele é justamente a questão da legalização do terreno. Mas legalizou, pode fazer a opção pelo RET. Tá bom? Item 7. Base de cálculo e alíquota do RET. Bem, ao longo da nossa experiência, vale dizer para vocês isso, a gente passou por algumas situações de assessoria e de auditoria e quando a gente ia ver como era que estava sendo feita a apuração do imposto em si, do RET, se tinha um detalhe muito importante, que era justamente o quê? A questão dos regimes, ou de caixa ou de competência. Isso faz uma diferença no tempo imensa. Normalmente, é prudente que uma obra, independente de estar no RET, vamos supor que ela esteja no presumido, ela tenha a sua tributação com base no regime de caixa. Por quê? Porque você só vai tributar aquilo que você recebe. Isso, Daniel, o que eu ia te pedir era justamente isso. Caso alguém que esteja nos acompanhando não saiba a diferença de regime de competência e regime de caixa,
é importante que fique claro para eles. Você dá Vou dar um exemplo. Isso, dá um exemplo, por favor, para a gente. Vou dar um exemplo elucidativo. Seguinte, imagine que você tem uma obra e que essa obra ela tem 4 apartamentos, tá? Ela está se iniciando, está na planta, e você já vendeu os 4. Se você vendeu, pelo regime de competência, você registraria a receita das 4 vendas. Você vendeu e não recebeu nada, tá? Você registraria a venda pelo valor total dos 4 imóveis. Independente do recebimento, né, Daniel? Pois é, o regime é de competência. Exatamente. Competência, você vai lá, ó, registra a venda, transita com os contratos pela receita e faz o quê? Tributa. Ao passo que, se o regime for de caixa, certo? Você vai tributar o que você vai passar a receber daquelas vendas. Ou seja, naquele exemplo que a gente deu do incorporador que prepara o empreendimento para receber do adquirente 30% ao longo da obra e 70% ao final, se o regime for de caixa, ao longo da obra, vamos supor, normalmente uma obra ela dura entre 36 e 42 meses, tá? Uma obra de padrão médio. Então, em 36 meses, você vai tributar o quê? 30% do que você recebeu. É justo. Ao passo que, se você não estiver no regime de caixa, você tributaria 100% tendo recebido só 30%. Então, você não aguentaria. Ou seja, anteciparia o desembolso de toda a carga tributária no ato da venda, né? Correto. E não fracionaria isso conforme efetivamente fosse recebendo cada um dos valores mês a mês, né? Então, esse é um ponto importantíssimo, né, Daniel? Porque isso pode inviabilizar o empreendimento. Uma simples opção errada, né? Ele pode sobrecarregar o financeiro sob a perspectiva de estar antecipando toda uma carga tributária. E dependendo da tabela de vendas, isso inviabiliza o empreendimento. Porque você só vai ter recursos para pagar imposto. Ao passo que pagar os impostos. Você precisa pagar folha, você precisa pagar fornecedor. Muitas vezes, ao longo da obra, as unidades são destratadas, você precisa devolver dinheiro ao adquirente. Enfim, essa observação é essencial. Regime caixa para a obra. Por quê? Porque obra incorporação imobiliária, esse segmento, tá, de capital intensivo. Você precisa de muito dinheiro para fazer uma obra. Então, quanto mais a economia, quanto mais o fluxo de caixa estiver afinado, melhor para o empreendimento. Tá bom? Isso aí. E para isso, né, Daniel, e uma informação importante para quem vai investir, para quem tem a capacidade de participar de um conselho de representantes, é a questão do acompanhamento ou até de verificar, antes de fazer o investimento, se existe um cronograma físico-financeiro, que é o que vai mostrar, ao longo desses 36, 42 meses que o Daniel citou, que dura, em média, um empreendimento de padrão médio, nesse demonstrativo vai estar apontando mês a mês se haverá recurso necessário para poder cumprir com aquela etapa do empreendimento, né? Então, é fundamental saber da existência desse documento, o cronograma físico-financeiro, e o principal, acompanhar a evolução desse cronograma físico-financeiro. Isso voltando a fazer um link lá com a comissão de representantes. Correto. Vamos ao próximo item 8. Tributos abrangidos pelo RET. Bastante pertinente esse ponto. O RET, ele é um regime especial de tributação federal, tá bom? Então, por ser federal, ele só vai abranger os 4%, tá? Eu não recordo aqui de cabeça qual a participação de cada tributo nesses 4%, mas eu posso olhar se alguém desejar. Mas, assim, imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, tá bom? Então, o RET, ele abrange os 4 tributos federais,
tá? Imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social. Ok? Beleza. Vamos à frente. Item 9. Isso aqui também é uma coisa que eu trouxe, porque se o incorporador não for diligente na administração e a comissão de representantes não se fazer presente na verificação das contas, se acumular essa tributação do RET, não é parcelável, gente. Ou seja, tem previsão expressa na legislação, que eu não comentei com vocês qual é a lei, mas a lei é a 10.931, certo? Tem um parágrafo dessa lei, que eu também não recordo aqui de cabeça, que diz expressamente que os débitos do RET não são parceláveis. Ou seja, se acumular, vai ter de pagar tudo. Tá bom? Ou seja, vai perder o RET, né? Além de poder ser... além de poder perder o RET, né? Porque uma das condições de manutenção do RET é o pagamento, né, Daniel? E aproveitando aqui a fala, a repartição desses tributos dos 4% que o Daniel citou é 1,71 para COFINS, 0,37 para PIS/PASEP, 1,26 para imposto de renda à pessoa jurídica e 0,66 para contribuição social sobre o lucro líquido. Somando cada um desses, chega nos 4% previsto no RET. É isso aí. Obrigado aí pela memória auxiliar. Pesquisa instantânea. Aí. Vamos lá. Vamos lá. Por fim, a gente vem aqui para o último item que a gente até já abordou lá atrás, certo? Em relação à escrituração contábil do patrimônio de afetação. A escrituração contábil é normal, tá? Ela vai acontecer seguindo aí os CPCs e os princípios, né? E ela, a particularidade principal é a segregação, como eu já falei exaustivamente. Não se misturam, certo? Os fatos e atos contábeis do patrimônio de afetação com o patrimônio do incorporador. Como diria aí aquele velho ditado, cada macaco no seu galho. Isso aí funciona também para fins de escrituração contábil. Então, a escrituração do patrimônio de afetação é única, é dele, tá? Com todos os seus livros, com tudo. Uma coisa interessante a se fazer, a se comentar, também por conta da nossa vivência na área, é que a gente tem visto bastante os contadores que estão aí à frente da incorporação imobiliária ou de qualquer outro tipo de empresa não estarem atualizados e não estarem utilizando os CPCs. Um alerta aí, tanto para o empresário que está nos assistindo, quanto para os colegas aí, contadores, é que a incorporação, esse segmento aqui, ele foi um dos que foi bastante, tá, abordado pelos CPC, certo? Nós temos um OCPC, nós temos ICPC, nós temos agora, junto à CVM, um grande debate em relação ao reconhecimento de receita, tá? E o Brasil é um dos países, dos poucos, que ainda reconhece receita ao longo da obra, tá? Com base no POC, que é aquele reconhecimento da receita com base na evolução física da obra, tá? Então, tudo isso aí, gente, tem legislação e tem previsão no CPC. Então, aquele empresário que pretende, a partir daquele empreendimento, acessar o capital de terceiros, principalmente de banco, vai ter de ter demonstração financeira, certo? Seguindo os padrões internacionais. Isso quer dizer o quê?
muita coisa mudou, e quem for fazer essa escrituração tem de estar antenado, tem de estar em dias, certo? Com toda essa nova legislação contábil. Então, é um alerta que a gente faz, tá? Eu tenho visto muito, assim como a gente viu contadores tributando o empreendimento pelo regime de competência, a gente vê muita gente aí ainda fazendo a contabilidade mais fiscal do que societária. Beleza, isso é muito bom, isso é o que dói no dia a dia do empreendimento, se vai pagar mais, se vai pagar menos, imposto fornecedor, enfim, mas quando a gente pretende acessar o mercado de capitais, o capital de terceiro, balanço, demonstração contábil tem que estar bem elaborada. Até porque, outra coisa importante se dizer, é que dependendo de onde você vai buscar esse recurso, essas demonstrações elas têm de estar auditadas. E os auditores, esses, estão em dias com todos os procedimentos, certo? Com todas as regras emanadas aí do CPC, as IFRS que foram traduzidas e se tornaram pronunciamentos aqui no Brasil desse órgão. Tá bom? É isso aí. Isso é muito bacana, Daniel, e muito bem lembrado, porque muitos profissionais eles se preocupam apenas em acompanhar Receita Federal. Ou seja, eu quero saber o que Receita Federal está fazendo, o que a Secretaria do Estado da Fazenda do meu estado está fazendo, o que a Prefeitura está fazendo, e não acompanha os CPCs, que na realidade são procedimentos estabelecidos para a contabilidade ser feita num padrão X, né? E esses CPCs, como o Daniel citou, eles são exigidos por todas essas instituições. E aí a gente não está falando de Receita Federal, né, Daniel? A gente não está falando de Estado, a gente não está falando de município, mas a gente está falando de organismos que podem ajudar a viabilizar a obra sob a perspectiva de capital. Ou seja, você pode estar com todas as CNDs, todas as certidões negativas de débito, o empreendimento está devendo nada, mas se ele não estiver seguindo o CPC, você não tem acesso a essas instituições, né? Então, por isso que é fundamental, né, que tanto o incorporador procure um escritório contábil especializado nesse assunto, e tem inúmeros no país, né? Nós temos um país com ótimos profissionais, né? E caso o incorporador não esteja bem assessorado, que essa comissão de representantes também exige um escritório que possa lhe assessorar melhor, né? Na pior das hipóteses, que ele terceirize essa atividade com um escritório que consiga lhe auxiliar em todas essas etapas do empreendimento. Ou seja, a tranquilidade ela só vem ou só virá na hora que esse investidor, né, que esse adquirente, ele colocar a mão na chave do empreendimento, né, Daniel? Verdade. Disse a porta, entrei e falou, agora é meu, documentação, está tudo ok, o empreendimento está entregue. Ou seja, até esse momento, todo cuidado deve ser tomado a fim de proteger o capital dele, de estar protegendo o seu patrimônio. Gente, maravilha, Daniel. Agora vamos para as perguntas, nós temos algumas perguntas aqui. Começar na primeira do José Carlos. O José Carlos pergunta o seguinte, Daniel, o modelo jurídico para esse patrimônio, ele pode ser a constituição de uma SPE? Pode. Normalmente... SPE, pessoal, só complementando aqui, SPE, para quem não conhece a sigla, é Sociedade de Propósito Específico. Correto. Vamos lá, Daniel. Pode sim, Zé Carlos. Normalmente se faz em cima de uma SPE, tá? E a SPE até dá mais robustez ao patrimônio de afetação. Por quê? Porque se é uma sociedade de propósito específico, ela foi constituída para um fim específico, para um empreendimento, vamos dizer. Então, finalizado o empreendimento, o propósito também se finaliza. Então, você tem ali, sim, uma segregação. E pode, estou respondendo afirmativamente sua pergunta, esse arranjo societário pode fazer com que, como é que eu posso te dizer? Você pode, com ele, fazer a opção pelo RET. Não, maravilha.
Tem uma outra pergunta, que é do Fábio Nardi, que ele pergunta, aquela pergunta que eu cheguei a antecipar, Daniel, sobre o RET. Ele diz o seguinte: em relação ao RET dos imóveis residenciais de interesse social, houve alguma alteração? Houve. Mas antes de responder a pergunta, eu acho que é prudente a gente definir o que é imóvel de interesse social. O imóvel de interesse social é aquele que vai até 100 mil reais o seu valor de venda. É aquele que participa do programa Minha Casa Minha Vida, certo? Que é um programa social que visa o quê? Combater a falta de habitação no nosso país. Respondendo à pergunta, lá na Lei 10.931, que é a lei que cuida de toda essa parte aí do RET, tem um artigo dela, eu acho que é o parágrafo 6º do artigo 4º, que previa que até 31/12/2018, vejam bem, até 31/12/2018, dezembro passado, a tributação desses imóveis de interesse social, ao invés de 4%, era de 1%. E o que se vê ainda hoje é que alguns contadores não se atentaram a essa mudança, tá? E continuam tributando a 1%. Mas esse 1% caiu, passou a ser 4%. Está expresso na lei. Aquele 1% só ia até 31/12/2018, tá? Então, ó, houve essa alteração, uma alteração importante, tá? E aí vale a pena o empresário e o contador que está aqui nos assistindo atentar para isso aí e até ver no estudo de viabilidade lá, no viável do empreendimento, a contemplação dessa majoração de alíquota, de 1 para 4, subiu 3. Então, isso aí vai comer, né? Usando aqui uma palavra não muito rebuscada, mas vai comer rentabilidade do empreendimento. Então, cuidado com isso aí. Além da rentabilidade ser afetada, se você não estiver apurando certo, você tem aí uma contingência, né? Então, atenção, essa mudança assim, tá? Lei 10.931, artigo 4º, parágrafo 6º. Muito bom. Maravilha, Daniel. Tem uma outra pergunta aqui do Tiago Andrade. Grande abraço também, Tiago. Tiago pergunta o seguinte: quem tem interesse em adquirir um imóvel, como o contador pode ajudar nessa aquisição? Vi que comentou nesse sentido. Queria saber algo nesse sentido. Bem, a gente pode ajudar de várias formas, né? A gente pode fazer a verificação do status da obra, analisar os livros da obra, verificar como é que está a questão tributária, se a obra é afetada, se não é, por que não é, né? Se tem todas as certidões, se não tem, o porquê de não ter. Então, assim, dá para ajudar bastante. Também dá para ajudar, uma coisa que a gente tem feito bastante aqui, é ajudar as pessoas que têm terreno e querem permutar, tá? Chega o incorporador na sua porta e diz: ó, você tem um terreno legal aqui e eu gostaria de construir um edifício, um empreendimento nesse teu terreno. E por esse teu terreno eu te dou tantas unidades. Aí o cara, poxa, legal, vou ganhar, então vamos fazer. Mas esquece de uma coisa. Normalmente esse terreno está na esfera patrimonial dele, pessoa física, há bastante tempo, por um valor que é pequeno, que é mínimo em relação ao que ele vai receber, e aí envolve toda uma questão de planejamento fiscal da pessoa física do permutante. Então, a gente tem visto isso aí e tem auxiliado bastante quem está fazendo aquisição de imóvel através de permuta e também aquisição de imóvel através de compra e venda. E aí a gente está falando de economia tributária, né, Daniel? Economia financeira. Menos Correto. Dinheiro saindo para o fisco de forma legal, de forma planejada. Correto. Bem, gente, interamos agora 60 minutos de webinar. Como previsto, a gente sempre encerra com esse
quando a gente atinge uma hora a gente entende que começa a ficar um pouco cansativo pela plataforma, pela metodologia de estarmos à distância, né? Mas reforço com vocês que, ao final do webinar, a gente vai estar mandando um outro disparo de e-mail para cada um dos que inscreveram nesse webinar. A gente já enviou um primeiro artigo, depois nós enviamos o segundo artigo, o segundo falando mais de RET, o primeiro falando sobre incorporação, o segundo falando sobre RET, e tem agora um terceiro artigo, todos eles elaborados pelo Daniel Linus e pelo Ícaro, né, que será disponibilizado para cada um daqueles que inscreveram para esse bate-papo conosco, né? Fabiane, eu acho que é Fabiane chegou e falou que pena, só cheguei agora. Fabiana, não se preocupe, a gente vai estar disponibilizando também esse webinar, você vai receber e vai poder assistir depois, a hora que quiser, de onde que quiser, né? Vai poder ver cada uma das dicas que o Daniel deu ao longo desses 60 minutos de bate-papo. No mais, eu queria agradecer a cada um dos senhores e das senhoras pelo tempo. Uma terça-feira, 17 horas, a gente entrando agora em 18 horas, falando de incorporação imobiliária, esclarecendo várias dúvidas, eu tenho certeza. E quero agradecer principalmente a você, Daniel, pelo tempo e por compartilhar todo esse conhecimento conosco. Você é uma pessoa que conhece profundamente do assunto, um professor nessa área, né? A oportunidade desse bate-papo, de tirar dúvida, foi fantástico, extremamente esclarecedor, né? Só tenho a agradecer a você, viu, Daniel? A Daniel e a todos vocês aí que estão conosco até agora, eu também agradeço, eu acho que é uma boa oportunidade da gente trocar conhecimento, tá? Falando um pouco aí do terceiro artigo, ele já responde a pergunta do colega que fez aí sobre o arranjo societário da SPE, porque nele a gente está abordando SPE, SCP, né? Outras coisas mais. E assim, eu estou disponível, nos artigos vai estar aí os contatos da gente aqui, da nossa unidade, e qualquer dúvida, podem entrar em contato que a gente vai ter o prazer de esclarecê-las, tá bom? Então, obrigado, Nathaniel, obrigado à rede toda aí, NTW, e obrigado aos que não são da NTW, mas que pretendem ingressar e que estão conosco. Um obrigado e uma boa noite. Isso aí, Daniel. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite. Valeu por participar conosco desse evento. Em breve a gente vai estar lançando outros assuntos, outros webinars para a gente estar levando mais conhecimento, mais informação para o empresário, para a população brasileira. Valeu, pessoal, um grande abraço, até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.